Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje é o nosso 14º dia, 14 dias de 21 dias do nosso desafio com Deus. E hoje completamos a segunda semana do nosso desafio e a partir de amanhã nós estaremos, eu acredito que é a partir de amanhã, estaremos indo para a nossa terceira semana. E então, vamos orar em nome de Jesus? Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui Tu nos tens sustentado, Tu nos tens orientado, Tu nos tens direcionado, Tu nos tens capacitado. Obrigada, Senhor, por sua fidelidade, amor, graça e favor para conosco. Senhor, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional. Pai, fala conosco, nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir, Senhor, porque nada somos sem ti, Pai. Não aprendemos nada se não for por sua infinita bondade e misericórdia. Senhor, hoje nós queremos a Ti pedir que nos conceda sabedoria sobre todas as áreas de nossas vidas e sobre tudo quanto tivermos que vir a fazer, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que se precisarmos de sabedoria, que devemos pedir ao Senhor, que o Senhor nos dará. Então, Pai, precisamos de sabedoria para aprender mais de Ti, para pôr em prática em nossas próprias vidas tudo quanto temos aprendido com o Senhor. Dê-nos a mente de Cristo, dê-nos um coração puro, fortalece o nosso coração, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, também renova e aumenta a nossa esperança, Senhor. Ah, Senhor, que Tu venha com tua doce mão e Teu toque suave curar-nos em nossas emoções, em nosso interior. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos, Pai. Amém. Vamos iniciar. Hoje é a segunda semana e a transformação interior. Hoje falaremos sobre sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas também está em Provérbios. Peça sabedoria a Deus. É o título do nosso devocional. Chegamos ao 14º dia, nosso 14 dia, do nosso desafio de 21 dias com Deus. Finalizamos hoje a segunda semana, glória! Você percebe o quanto nós já caminhamos? O quanto você já aprendeu? O quanto Deus já mexeu aí dentro de você? O quanto Ele tocou, o quanto Ele abriu os seus olhos espirituais, o quanto você tem percebido coisas que você não quer fazer. Porque Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Mas nós sabemos que existem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, transformadas e lançadas fora, arrancadas, como raízes mortas, raízes apodrecidas, para assim dar lugar a um solo mais fértil, para que novas raízes surjam. Então, já parou para perceber o quanto Deus já te transformou nessas 2 semanas? Se você ainda não percebeu, peça ao Espírito Santo para abrir os olhos espirituais seus, tá? Talvez você ainda não tenha notado diferença na sua vida. Isso pode gerar ansiedade, pode. Ou até a tentação de desistir, mas não desanime, não desista.
Deus está agindo porque Ele trabalha em silêncio. Nunca se esqueça disso. Cada oração que fizemos aqui, cada anotação, cada frase que declaramos, cada versículo que declaramos e profetizamos, já criou novas conexões que fortaleceram e fortalecem a nossa fé e curam o nosso coração, os nossos corações. Assim como a raiz cresce no silêncio, antes do broto aparecer, Deus já está trabalhando dentro de mim e de você e nos fortalecendo nossas raízes espirituais. Parabéns por chegarmos até aqui. A transformação interior também passa pela forma como pensamos, como decidimos, como agimos e como nos comportamos. Sabedoria não é só conhecimento, não. Uma pessoa é sábia demais porque ela estuda muito. Ela adquiriu uma certa sabedoria, sim. Mas do que adianta todo este conhecimento se você não sabe pôr em prática ele? Então você precisa de sabedoria para pôr em prática todo esse conhecimento. Tem também, eu leio muitos livros, que bênção, glória a Deus. Realmente, os livros, eles podem transformar-nos, nos dando mais conhecimento. Que tipo de conhecimento? Você aprende novas formas e maneiras e palavras, tanto de falar, como você de se comportar, como o que fazer e como também o que não fazer. Então, os livros, eles podem sim nos dar muito conhecimento, mas de que adianta se não colocarmos em prática? Vocês já viram, assim, aquela pessoa que muito lê, muito estuda, mas ela não tem o conhecimento adquirido da boa educação? O que eu quero dizer com isso? Ela tem bons conhecimentos sobre livros e tudo mais, mas o bom falar com educação, com gentileza, com amor, com carinho, com cuidado, pensando nas palavras que você vai falar e sobre o que você vai falar, talvez ela não tenha. Então, já aconteceu comigo. Pessoas que eu conheci, muito inteligente, tinha muito conhecimento e tudo mais. Só que essas pessoas, infelizmente, tinham conhecimento, mas não sabem falar. Não sabe como se comportar. E aí, o que adianta? Se você não tem sabedoria de como falar, quando falar, o que falar e o que não falar. Então, a transformação que Deus nos proporciona interior, ele abrange todas as áreas, porque Deus é perfeito e magnífico. Ele não trabalha só em uma área, ele trabalha em todas. E a transformação, ela passa pela forma como pensamos, decidimos agir, como pensamos e decidimos agir. E como nos comportamos. Sabedoria não é só conhecimento. É a capacidade de enxergar a vida com os olhos de Deus. Interpretar as situações de forma equilibrada. Eu conheço pessoas maravilhosas que, como disse para vocês,
Infelizmente, já aconteceu de eu conhecer pessoas que têm muito estudo, muito conhecimento de livros e de tudo mais, de ser estudioso e tudo mais, e não saber falar. Mas eu também conheço pessoas maravilhosas que se dedicaram, estudaram muito, aprenderam bastante, têm um conhecimento bom e sabem falar, porque adquiriram sabedoria. Eu conheço pessoas que têm dons maravilhosos da sabedoria, do conhecimento, aquela pessoa que fala brandamente contigo, aquela pessoa que entra num assunto, te explica muito bem. Eu tenho uma pessoa assim, eu conheço uma pessoa assim. Ela é muito mais jovem do que eu. É filha da minha vizinha. Eu adotei ela como minha filha. E ela é muito inteligente. Eu amo essa menina de graça. Mas é isso. O conhecimento, ele vem junto com a sabedoria, e a sabedoria vem junto com o conhecimento. E que sabedoria nós estamos adquirindo? A sabedoria de conhecer mais as coisas de Deus e como Deus trabalha nas nossas vidas, as áreas que Ele vai tocando, e nós vamos sendo ministrados. Então, quantas vezes você já tomou decisões no impulso e depois se arrependeu? Eu já perdi as contas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei algo assim de me lembra. E aí eu falei, Senhor, ao Espírito Santo, peça sabedoria. Eu falei, pois é, eu estou pedindo, mas ela não chega. Jesus, o que eu faço para essa sabedoria chegar até mim? Aí ele falou para mim, é uma via de mão dupla, querida. Você pede a sabedoria, mas você também tem que praticar a segurar a língua. Você também tem que praticar o domínio próprio, flor do meu jardim. Pedra preciosa minha, menina dos meus olhos. Eu falei, tá bom, Senhor, vou eu agora orar e praticar o domínio próprio para receber a sabedoria e pô-la em prática. Isso, minha amada. Gente, a Bíblia nos lembra que não precisamos depender apenas da nossa lógica ou emoção. Deus nos oferece sua sabedoria generosamente. Sempre que pedimos, Ele nos dá. Olha, eu posso dizer para vocês, Ele me deu sabedoria para que eu entendesse que eu preciso ter o domínio próprio para que eu venha ter a sabedoria de não falar o que não deve na hora errada, principalmente da raiva. Então, com isso, o Senhor me ensinou não só uma área, mas várias áreas da minha vida. Abriu-se um leque através de uma coisa que eu pedi para Deus. Senhor, me dá sabedoria. E Ele falou, eu dou sim, porque eu te dou de graça, generosa sabedoria, mas você precisa pôr em prática o que eu vou te dar. Porque de que adianta eu te dar se você não vai colocar em prática? Aí o que Ele fez? Mandou um monte de situações para mim. Aí eu comecei, eu falei assim, gente, não é possível, tem alguma coisa de errado acontecendo na minha vida, porque aparece cada pepino, cada chuchu, cada abacaxi. Que é isso, Jesus? Aí o Espírito Santo falou assim, você não pediu sabedoria? Eu falei assim, pedi. Aí depois, então, Deus está te dando situações. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, não vou reclamar não, Jesus. Mas, você pediu sabedoria. Eu estou te dando situações para você lidar com o aprendizado. Eu estou te forjando, filha, não reclama não. Eu falei, tá bom. Esses dias mesmo ele já me mandou um recado, já falou para mim assim, não tenha, não se aborreça quando, peraí que eu vou ler o versículo.
Vejam, ele falou para mim esses dias aqui, esse versículo aqui, que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, onde que diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando o Senhor puxa as nossas orelhas, nós devemos dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está fazendo um bem em mim, por mais que me doa, que me machuque. Já aconteceu comigo. Ele já me mandou um recado. Deus é maravilhoso, Ele avisa. Então, se pedimos, Deus nos oferece sua sabedoria generosamente, sempre que pedimos. É ela que transforma o nosso interior. Inclusive, o Senhor cuida e trata-nos o nosso caráter aí também. Ela organiza os nossos pensamentos e guia nossos passos. Nossa semana 2, curando emoções e fortalecendo o coração. O tema de hoje é a sabedoria e pedindo a Deus a sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, o versículo chave é esse: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago escreveu aos cristãos em meio a provações, mostrando que, mais do que força, eles precisavam de sabedoria para agir com fé e perseverança. E é assim na nossa vida, né? Nós precisamos de sabedoria para tudo. E quando nós não a temos, nós, por exemplo, gastamos o que não podemos e o que não temos de forma errada e depois nos endividamos, né? Então, por isso que devemos pedir sabedoria ao Senhor em tudo quanto formos fazer. Reflexão prática, aqui um aprendizado que nos traz a lembrança o que foi que aconteceu. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 9 ao 12, fala de Salomão, o rei Salomão, que pediu sabedoria ao invés de riquezas. E Deus lhe deu entendimento para governar e discernir. Daniel, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 23, tinha sabedoria para interpretar sonhos e revelar segredos que só Deus podia mostrar. Ora, não foi Daniel quem chegou lá no palácio, no salão, onde que Deus estava escrevendo com o dedo na parede e falou, né? Então, Lucas, lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A sabedoria também ela é adquirida quando nós obedecemos aos nossos pais e aos mais velhos. Por quê? Porque os nossos pais e os mais velhos, o nome já diz, são mais velhos, mais sábios, entendem mais, já passaram, já viveram situações que nós, jovens, não vivenciamos ainda. E que podemos nos livrar de viver certas situações se obedecermos aos nossos pais. Mas como isso? Se obedecermos
Nós não viveremos coisas ruins. Se obedecermos, viveremos coisas boas, experiências boas. Um exemplo, se um pai ou uma mãe fala, não vá para tal lugar, não faça tal coisa, isso não é bom para você. Procure analisar, entender que os seus pais estão querendo o teu bem. E a situação, o contexto e tudo, vale a pena você se arriscar e ir? Então, aí tem a outra parte. O pai ou a mãe fala, olha, isso é bom para você, faça, compre, veja. E aí, se você segue o conselho, também pode ir muito bem. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque infelizmente existem pais que não sabem aconselhar os seus filhos e que não têm sabedoria nem para a sua própria vida. Mas o Senhor nos garante, Ele é conosco 24 horas do dia e nós devemos pedir sabedoria a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre um conselho. Se alguém nos aconselhou, olha, eu quero te aconselhar a fazer assim, 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 você tem que falar com Deus. Senhor, eu quero fazer tal coisa. A pessoa me aconselhou a fazer tal coisa. O senhor acha que eu devo fazer tal coisa? Ele vai te dizer, ele vai te responder. Como? Como é que eu vou saber se eu não tenho tanta intimidade para entender? Se tudo que você quiser fazer está indo bem, você está indo e as portas estão se abrindo, é da vontade de Deus. Agora, se você vai e a coisa está emperrada, puxa vida, aconteceu um problema aqui, não consigo ir, não consigo fazer, você tem que ter sabedoria para entender que Deus não te quer fazendo tal coisa. Então, tudo nós devemos orar, porque a sabedoria de Deus nos ajuda a não agir no calor da emoção. E que calor de emoção é esse? Tanto no falar, quando você está com raiva, ou quando você está muito emocionado. Sim, acontece. Você está muito feliz, muito emocionado, e você, fala uma coisa que você não devia falar. Já aconteceu comigo também, das duas formas. Eu estava muito irritada e falei o que não devia falar. E teve uma outra vez que eu estava muito feliz e falei o que eu não devia falar. Sabe o que aconteceu? Em sonho, Deus foi lá e me deu um sonho e me mostrou. Eu achei tão engraçado o sonho, porque foi incrível, a forma como Deus falou comigo. Toma! Ai, que Deus é perfeito. Aconteceu, vou contar pra vocês, é rapidinho. Aconteceu que a minha prima estava grávida. Grávida não, eu falei com meu marido, eu sonhei que minha tia estava no chá de bebê, alguma coisa assim, e a gente estava todo mundo muito feliz, tudo mais, tarará e tarará e tarará. E então eu falei que tinha sonhado com uma menina. Eu sonhei com uma menina. Aí ela depois contou, minha filha fulana tá grávida, a prima de vocês. Eu falei, ai, que benção, que bom, eu já tinha sonhado, até conversei com meu marido e tudo mais, que maravilha, que beleza. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui, e falei, eu sonhei com uma menina esses dias, e não sei o que, eu acho que o bebê pode ser menina. Nessa mesma noite, ou foi na noite um pouquinho mais pra frente, eu tive um outro sonho. E Deus, o sonho foi que eu estava no chá revelação desta criança, da filha da nossa prima, e eles estouravam aquele, como é que é, Carlos, aquele negócio comprido que fala o nome, que é como se fosse um cabeção de negro, uma bomba, mas não é. É aquele negócio que você estoura e sai fumaça azul. Aí eles estouravam assim e saia fumaça azul, mas só que
Só que o negócio era estourado e pá, enfiava tudo na minha boca, toda a fumaça azul, eu... e a gente pulando, gritando e todo mundo muito feliz, mas o negócio tinha estourado na minha boca. A forma como Deus falou comigo foi incrível. Eu acordei rindo e entendi o sonho na mesma hora. Eu falei, Senhor, me perdoa. O Senhor tem total razão. Então, quando a gente está no calor da emoção, a gente fala o que não deve. Tanto na boa emoção quanto na emoção ruim. Mas, com equilíbrio e discernimento, devemos pedir ao Senhor para que as emoções não venham se aflorar e assim a gente não falar o que não deve, não fazer o que não deve, não se comportar como não deve. Sem ela, sem a sabedoria, podemos ser guiados pelo medo ou pela pressa. Já aconteceu também comigo. Eu acredito que acontece com todos nós, mas com ela nós somos guiados pela paz. A paz que vem do Senhor. E as portas vão se abrindo. Como podemos fazer essa aplicação no nosso dia a dia? Antes de decidir qualquer coisa, hoje, amanhã, durante o dia, faça uma pausa e ore, pedindo a sabedoria do alto. Senhor, dê-me sabedoria que provém de ti. Medite em um versículo de Provérbios e pergunte: como posso aplicar essa sabedoria agora? E agora? A minha mãe falou comigo sobre esses dias, sobre em Provérbios está escrito como é que é, mãe? Aquele versículo que a gente conversou esses dias foi tenha... Ai, Espírito Santo, me lembra? Tenha vergonha, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Pois é. Toma tendência, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Veja a formiga. Não trabalha, né? Então, nós também devemos anotar, seja no caderninho ou pedindo ao Espírito Santo para que ele anote em nossas tábuas dos nossos corações. Decidir com sabedoria é decidir com paz. Lembre-se sempre, decidir com sabedoria é decidir com paz. Eu preciso ter paz para poder decidir com sabedoria. A verdadeira transformação interior, ela acontece quando paramos de confiar apenas em nossa lógica e passamos a pedir diariamente a sabedoria que vem do Senhor. Olha, esses dias eu estava a preparar o alimento, a comidinha para minha mãe, e eu falei: Senhor, eu estou com pressa. Eu sei que não deveria, mas eu estou com pressa. Eu preciso aqui, Espírito Santo, de uma ideia, uma noção de como fazer para que o alimento cozinhe mais rapidamente. O que devo fazer? Aí o Espírito Santo me deu uma orientação. Eu fui fazendo o quê? Eu fui falando. Falei, tá ok, vou botar o frango para cozinhar. Não, a cenoura. Não, primeiro o frango. Aí o Espírito Santo, você bota o frango e você coloca a cenoura. Aí eu falei, aí depois eu boto a batata e o chuchu. Aí o Espírito Santo, não. Aí você bota o inhame, que é... Então eu posso, junto com o frango, depois que ele dá uma fritadinha, eu boto um pouquinho de água e já jogo a cenoura e o inhame, que são mais durinhos, para cozinhar. Logo depois eu acrescento o chuchu, a batata, e aí vai os outros ingredientes. E ele foi me instruindo. E assim eu fui fazendo. E ficou uma delícia, não é, mãe? Que bom, amém, glória a Deus. Então, um desafio para aqueles que podem escrever na sua Bíblia, vai lá e sublinhe Tiago capítulo 1, versículo 5 e escreva: peço
a sabedoria a Deus. Peço sabedoria a Deus. Agora, se você não pode escrever por algum motivo, não tem problema. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de ti. Peça para que ele escreva gravando nas tábuas do seu coração. E fale comigo agora, em nome de Jesus. Peço sabedoria a Deus. Amém. Você também deve pedir ao Espírito Santo para que te traga à mente sobre uma situação em que você precisa urgentemente de sabedoria. Aqueles que podem escrever, assim escreva. Mas se não, peça ao Espírito Santo para te mostrar. Tá bom? Um exemplo. Senhor, e vocês devem falar com Deus, tá? Senhor, eu preciso da tua sabedoria para lidar melhor com minhas finanças. Eu preciso. Eu peço ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para lidar melhor com minhas finanças, porque a vontade é sair comprando um monte de coisa lá na Shopee. Mas eu não tenho dinheiro não, Jesus. Acontece, Jesus, que aparece tanta coisa importante quando a gente olha a Shopee, que a gente acha que precisa. Ô Senhor, tem de misericórdia da minha vida, Deus. Mas a gente precisa pedir sabedoria, porque senão, só Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor, eu peço a tua sabedoria. Guia cada decisão da minha vida e transforma meus pensamentos. Cura minha mente e quaisquer confusão. Fortalece meu coração e ensina-me a andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos declarar? Meu Deus supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu vivo a abundância de Deus. Amém? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. E a graça e o amor de Cristo seja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.